Paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui conectados consigo para levarmos até si a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está nos céus para que possamos dizer quem irá lá para trazer até nós. Não está do outro lado para dizermos do mar, para dizermos quem poderá atravessar o mar e ir buscar ela para que possamos ouvir a palavra de Deus. Sim, a palavra está perto de si, está perto do teu coração e perto da tua boca. Oh, eu amo a palavra de Jesus. Eu amo a palavra de Jesus. E Paulo estava a dizer, porque não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, tanto do bárbaro. Oh, eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é salvação, pois o Evangelho é o poder manifesto de Deus para salvar o mundo. Então eu vou proclamar, enquanto houver fôlego em mim, eu vou pregar o Evangelho de Jesus. Oh, aleluias! E eu quero pregar a palavra de Deus hoje, subordinada ao tema o amor de Deus. O amor de Deus. Deus é um Deus que nos ama. É um Deus de amor, é um Deus que cuida de nós, de perto e também de longe. A Bíblia declara que ainda que uma mãe viesse a se esquecer do filho do seu ventre, de modo que ela não se compadeça do seu filho, eu, o Senhor, todavia, jamais me esquecerei de ti. Ou seja, há uma diferença entre o amor de Deus e o amor dos homens. Se uma mãe pode ser capaz de esquecer do filho, deitar o filho no contentor, de modo que não se compadeça desse filho, mas Deus não é assim. Deus jamais se esquecerá de ti. Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está a pregar para Nicodemos. E enquanto engendra o Evangelho no coração de Nicodemos, e Nicodemos queria saber como poderia ser salvo, e Jesus lhe prega e lhe diz, necessário te é nascer de novo, Nicodemos. É necessário nascer de novo. E Nicodemos diz, como posso nascer de novo se eu já sou adulto, já sou um homem velho? Então Jesus lhe fala, não é sobre esse nascimento, é sobre o nascimento da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são nascidos no Espírito. Então Nicodemos começa a receber o Evangelho. O objetivo disso tudo é Jesus mostrar a Nicodemos que não existe salvação sem o Filho do Homem. Sem mim não há salvação. Se você não crer em mim, não há salvação. Tudo começa em mim. A salvação começa em mim. Oh, aleluias! Essa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, oh meu Deus, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e que tenha vida eterna. Não é apenas uma letra escrita na Bíblia. A Bíblia não é uma simples, não é um simples livro que você pode ler a correr, citar os seus versículos. A Bíblia não é um livro não um livro de frases de impacto. A Bíblia é a realidade de Deus revelada para os homens. A Bíblia é a palavra de Deus revelada para os homens. A Bíblia é a palavra do próprio Deus falando com você. Essa é a maior promessa que Deus já deu à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas por quê? Para que o mundo fosse salvo. Oh, Nicodemos, eu vim para haver salvação. Eu talvez estou a falar para um Nicodemos que pensa que o que ele conhece a respeito de Deus já é suficientemente para salvá-lo. Ouvir falar de Deus não salva você. Ouvir falar de Jesus, mas não salva você. Você precisa conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus é Deus amou o mundo e deu seu Filho. Mas por que deu seu Filho? Jesus foi dado para morrer pelos pecadores.
dos quais eu sou o principal, falou Paulo. Eu sou o segundo, Paulo era o principal, eu sou o segundo. Onde está o terceiro? Onde está o quarto? Jesus foi dado para morrer por nós. E Ele veio nesta terra, viveu a nossa vida por amor a nós. E Ele foi até o fim, derramou até a sua última gota de sangue para nos salvar naquela cruz do Gólgota, naquela cruz do Calvário. Vamos tentar compreender um pouco essa maior promessa, essa promessa que Deus já deu à humanidade. A expressão porque Deus amou denota que Deus é o maior amante, o mundo, a maior comunidade. De tal maneira, essa expressão quer dizer o maior grau que deu a maior ação, o seu Filho unigênito, o maior dom, para que todo aquele, a maior oportunidade, nele a maior atração, crê, a maior sinceridade, não pereça, a maior promessa. Ou seja, Deus é que está mais interessado em nos salvar. É Deus que está interessado em nos salvar, é Deus. E o amor de Deus por nós foi provado pela morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus disse que não existe alguém que tenha um amor maior do que aquele que dá vida pela vida dos seus amigos, do que aquele que dá vida por seus amigos. Não existe alguém que tenha um amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Deus nos amou de tal maneira, Deus queria que nós fôssemos salvos. E o que Deus fez? Deus, por nos amar, enviou a Jesus Cristo para pagar a redenção, o preço pelos nossos pecados. Vida se paga com vida. A Bíblia declara no livro de Salmos de que a redenção da alma é caríssima e ninguém pode pagar. Jesus despiu-se da sua glória, desceu na terra e Ele morreu em nosso lugar. Para tudo isso por quê? Por nos amar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e hoje nós fomos salvos e libertos por causa do amor de Deus. Deus que é o único Filho e fez dele um missionário. Jesus, o maior missionário de Deus. Esse foi o maior missionário que já existiu, que veio cumprir o propósito de Deus. E Ele veio sobre a terra, morreu no Gólgota, morreu no Calvário para nos salvar. E Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluias! E a salvação foi selada quando Jesus ressuscitou. Deus ama você, meu irmão. Não importa os pecados que você tiver cometido. Não importa a profundidade do nível em que você mergulhou no pecado. Não importa o nível em que você andou mergulhado no pecado. Eu vim aqui te dizer, Deus ama você. Eu sei que você se sente um lixo, um miserável. Mas eu quero te dizer, venha, reconheça as tuas misérias. E aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Jesus quer libertar você hoje. Ele quer limpar você. Sim, Ele morreu por você, Ele deu a sua vida. E Ele disse, tetelestai, dívida foi paga, toda a nossa culpa foi quitada. Sim, evangelista Luiz, você está a dizer para mim que todos os meus pecados, se eu vir agora falar com Jesus, vou ser perdoado? Sim. Não é uma mágica, é a realidade de Deus em Jesus Cristo para nós. Se você confessa agora mesmo, todos os teus pecados serão perdoados. Sim, Rússia, Deus ama você. Nações, Deus ama você. Angola, Deus ama você. Nós precisamos urgentemente de correr e nos apressarmos para entrarmos no reino dos céus, pois o tempo está cumprido. A trombeta vai tocar, mas antes que a trombeta toque, Deus nos quer ver todos alcançados. Oh, aleluias! Porque é bom e agrada a Deus. E Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Foi isso que Deus falou lá no livro de 1 de Timóteo capítulo 2. Sim, Deus quer que nós sejamos salvos, mas para que sejamos salvos é necessário aceitarmos o amor dele através de Jesus, manifestado em Jesus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus.